Pessoal, antes de começar a assistir o vídeo, por favor não deixe de dar um like, pois ajudará muito no crescimento do canal. E se por acaso gostar do conteúdo, não deixem de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Dado o recado, vamos para o relato. Boa noite, pessoal. Hoje teremos mais um relato do Natanael, ele que é um clarividente sensitivo com muita experiência com o sobrenatural. Ele decidiu então nos ceder mais um dos seus inúmeros relatos para o canal. E a sorte é nossa em podermos ouvir este relato sinistro vindo de uma pessoa que está diariamente lidando com o lado espiritual. Esse relato, para dizer a verdade, é bem sinistro e eu acredito que vocês irão gostar. Eu não quis usar minha voz dessa vez. Eu achei melhor deixar o áudio do próprio Natanael contando o ocorrido. Sem mais delongas, vamos ao relato. Uma boa noite a todos. Meu nome é Natanael. Como havia dito ao relato anterior, sou clarividente e sensitivo e vivo desta área. Muitos pensam e dizem querer ter o mesmo dom, mas digo, é uma responsabilidade imensa. Mas enfim, vamos ao relato. O ano é 2021, meio da pandemia, em Belo Horizonte. A prefeitura local havia reaberto comércios por um curto prazo para ver se a população iria colaborar com as normas sanitárias, e para os comércios de bebida não seria diferente. Sendo assim, alguns amigos resolveram se reunir em uma praça à noite para tomar algumas cervejas, rir, divertir, enfim, se reencontrar. E resolveram me chamar. Para ter em mente, melhor visualizar este relato, as praças são dois ambientes. O de baixo com um arbusto de flores ao centro e a de cima com aparelhos de ginástica. Eu e meus colegas estávamos na parte de cima, nos encontramos às 22h30. Pedimos bebida no aplicativo. O motoqueiro entregou e começamos a se divertir. Eu bebendo pouco para cuidar da galera, pois sabia que algo estava por vir. Estávamos eu, dois casais, que darei nome fictício, e um outro rapaz solteiro. Conversa vai e conversa vem, quando olho no relógio, eram 23h50. Eu havia dito a todos que iria no máximo 00:30. E fui no mato urinar numa parte mais isolada. Quando voltei, o rapaz Cláudio, nome fictício, o que era solteiro, estava totalmente parado e suas pupilas estavam dilatadas. Senti um frio na espinha. O irmão dele, Luiz, também nome fictício, disse: "Tem algo de errado com meu irmão." A cunhada, Ana: "É verdade, tem algo de errado com meu cunhado." Eu olhei fundo e vi a face do mal. Cláudio estava incorporado. Começou a dançar, sorrir, tirando a camisa. Ao contrário de outros obsessores, esse estava festivo. Eu pedi que fosse embora, e ele disse que iria quando quisesse. Cláudio estava totalmente transformado. De você vinha um cheiro podre, como se fosse uma carniça. Ao tocar em sua pele, eu e os demais sentíamos que o mesmo estava frio. Quando de repente Cláudio fica parado no topo da escadaria que divide as duas praças, com uma fisionomia serena, totalmente imóvel. Pensamos, o obsessor foi embora. Mas estava só começando. Quando olhamos para a escadaria da praça, vinha subindo um casal. O homem era um homem alto, gordo, e a moça, uma moça magra e loira.
e ambos estavam embriagados. O homem este estava com uma lata de cerveja nas mãos. Quando passou perto de Cláudio, entre aspas, o pediu um gole de sua cerveja. Ei, psiu, me dê um golinho aí, amigo. O homem esticou o braço para passar a lata para Cláudio. Quando Cláudio pegou a lata, o homem incorporou na mesma hora. Sua voz ficou sinistra, tenebrosa e dava uma risada rouca e sinistra. Eu poderia sentir que este homem já era alto e gordo. A sensação é como se ele tivesse aumentado um pouco mais o seu tamanho. Começou a ficar extremamente agressivo, até mesmo com sua namorada, a xingando de todos os nomes. Sua vadia, soma de minha vida, você não vale absolutamente nada. Eu não vou relatar tudo o que ele disse, porque são nomes extremamente pesados. Sua namorada, então, ficou muito assustada, pois não sabia o que estava acontecendo. Ele a estava tratando como um cavalheiro, com todo amor e gentileza, e ao passar aquela lata de cerveja ficou transformado. Eu então disse à moça, saia de perto, ele está incorporado. Aquele grande homem olhou para mim com uma face muito ruim, um olhar macabro, e ao mesmo tempo olhou para ela e disse, meu amor, não vai acreditar, vai? E deu um beijo nela, que ao mesmo tempo incorporou. Ambos foram embora, incorporados, ela gritando, dando gargalhadas, e ele xingando todos os nomes que tinha direito. Cláudio, por sua vez, seguia incorporado e dando muitas risadas, debochando de todos e amando a situação. Os demais amigos estavam muito tristes e ao mesmo tempo assustados. Quando o irmão de Cláudio e a cunhada foram pegá-lo pelo braço para levá-los para casa, ambos também haviam incorporado. Eu não podia entrar nessa situação porque já estava sem controle. Primeiro que eu havia bebido, até por ética. Mesmo que bebi pouco, muito pouco na verdade, mais uma vez por questão de ética, também uma questão espiritual, eu não me meti naquela situação. Aquela praça ficou pequena, os espíritos obsessores já estavam fazendo a festa. Ficaram incorporados até 5 horas da manhã. Até que por fim a cunhada e o irmão de Cláudio já estavam normais, mas Cláudio continuou incorporado. Cláudio então desceu as escadas correndo feito um louco até o caminho de sua casa. Fomos atrás dele, eu, o irmão, a cunhada e o outro casal que estava conosco. Cláudio, incorporado, havia pegado um cabo de vassoura no meio da rua. Ele gritava, imitava soldado, cantava, xingava palavrões ao mesmo tempo, dava gargalhadas, muitas gargalhadas. Quando o dia já estava bem claro, já era 5:30, em uma encruzilhada, o obsessor deixa Cláudio. E naquele momento que o obsessor abandonou o corpo de Cláudio, o mesmo acaba caindo com o rosto no chão. A espiritualidade de luz me avisa que eu não deveria estar naquele local com aquelas pessoas bebendo, pelo menos naquele dia. Não que um médium não possa sair, divertir ou tomar um drink, tá, gente? Mas aquele dia específico, a espiritualidade disse que não era para me ter saído. Cláudio já havia em corpo físico dormido às 2 da manhã. Ou seja, o espírito usou Cláudio de 2:10 às 5:30 da manhã, após o corpo dele estar dormindo. Ou seja, ele, em consciência humana, já estava descansando. Para ele estava na cama dele.
mas o espírito estava usando aquele corpo a noite inteira. No dia seguinte, Cláudio me liga, estava extremamente exausto, o rosto um pouco ralado e não sabia o que havia acontecido, pois o irmão e a cunhada contaram e ele não acreditou, e eu fui e simplesmente confirmei o que havia acontecido. Cláudio seguiu fazendo tratamentos espirituais e se curou. Neste mundo, o mal é uma realidade, quanto o bem também é. O mal age com uma sutileza muito grande e que possamos ficar sempre atentos para que não caiamos nesta armadilha. Eu desejo para vocês uma linda noite, um sono maravilhoso. Que Deus abençoe vocês, muita paz e muita luz. Forte abraço.